Imaginem mergulhar nos oceanos hoje e encontrar uma criatura com 5 olhos, uma tromba flexível como um aspirador de pó e um corpo que parece ter sido projetado por um artista surrealista em crise existencial. Agora multipliquem essa estranheza por 1000 e adicionem criaturas que caminham sobre espinhos, como palafitas medievais, camarões gigantes com garras guilhotina e vermes blindados que pareciam tanques orgânicos. Bem-vindos ao período cambriano, a época em que a natureza claramente perdeu uma aposta e decidiu criar o zoológico mais bizarro da história da Terra. Este foi o momento em que a vida descobriu que ser simples era chato e começou a experimentar formas que fariam roteiristas de ficção científica chorarem de inveja. Para entender a verdadeira insanidade do Cambriano, precisamos viajar 540 milhões de anos no passado para um mundo que faria nossos oceanos atuais parecerem um aquário doméstico. Durante este período extraordinário, a Terra estava passando pela famosa explosão cambriana, um evento evolutivo tão radical que os cientistas ainda debatem se a natureza estava tendo uma crise de criatividade ou simplesmente experimentando todas as drogas psicodélicas disponíveis no universo. Os oceanos eram rasos, tropicais e cristalinos, sem uma única gota de gelo nos polos. O nível do mar cobria vastas extensões dos continentes, criando mares interiores gigantescos onde a vida podia experimentar livremente com designs corporais que desafiavam qualquer lógica conhecida. O mais fascinante sobre o Cambriano é que não existiam peixes, tubarões ou qualquer vertebrado para estragar a festa. Os oceanos pertenciam inteiramente aos invertebrados, e eles aproveitaram esta liberdade para criar algumas das formas de vida mais perturbadoras que já existiram. Era como se a evolução tivesse recebido um orçamento ilimitado e nenhuma supervisão parental, resultando em criaturas que pareciam ter escapado de pesadelos cósmicos. Cada nicho ecológico estava sendo preenchido por organismos que experimentavam com quantidades absurdas de olhos, apêndices, espinhos e estruturas corporais que simplesmente não fazem sentido pelos padrões modernos. Entre os protagonistas mais memoráveis deste teatro evolutivo estava a Opabinia, uma criatura de 5 centímetros que conseguia ser simultaneamente fascinante e profundamente perturbadora. Imaginem um animal com 5 olhos mushroom dispostos sobre a cabeça como uma coroa alien, conectados a um corpo segmentado que terminava em uma cauda em formato de leque. Mas o verdadeiro destaque era sua tromba flexível, equipada com uma garra no final que funcionava como um aspirador de pó biológico. A Opabinia usava este apêndice bizarro para vasculhar o fundo oceânico, capturando pequenos organismos e direcionando-os para sua boca localizada na parte inferior da cabeça. Era como se alguém tivesse cruzado um elefante microscópico com uma máquina de fliperama alien. Mas se vocês acham que a Opabinia era estranha, preparem-se para conhecer a Hallucigenia, uma criatura cujo nome significa literalmente sonho alucinógeno. E acreditem, ela fazia jus ao nome. Este pequeno animal de 3 centímetros caminhava sobre 7 pares de espinhos rígidos, como se estivesse usando stilts medievais para atravessar o fundo oceânico. Nas costas, possuía uma fileira de espinhos defensivos apontados para cima, criando uma silhueta que lembrava um castelo gótico em miniatura. Durante décadas, os paleontólogos ficaram tão confusos com sua anatomia que inicialmente a reconstruíram de cabeça para baixo, transformando os espinhos de locomoção em estruturas defensivas. A natureza tinha criado uma criatura tão absurda que até os cientistas não conseguiam descobrir qual lado era para cima. Os trilobitos, por sua vez, eram os verdadeiros senhores do Cambriano, dominando os oceanos em uma diversidade que faria os Beatles modernos se sentirem inadequados. Estas criaturas blindadas evoluíram algumas das primeiras estruturas visuais complexas da Terra, com olhos compostos feitos de calcita cristalina, essencialmente óculos minerais que permitiam visão subaquática de alta definição. Algumas espécies desenvolveram olhos telescópicos que se projetavam da cabeça como periscópios biológicos, enquanto outras criaram sistemas visuais panorâmicos que cobriam quase toda a superfície da cabeça. Era uma corrida armamentista ótica, onde cada espécie tentava superar as outras em sofisticação óptica, resultando em designs que pareciam saídos de filmes de ficção científica. Entre as criaturas mais perturbadoras do período estava a Vilwaxia, um animal que parecia ter sido projetado por alguém com sérios problemas de relacionamento com a geometria. Seu corpo oval era coberto por centenas de espículas calcárias e espinhos que se projetavam em todas as direções, criando uma aparência que lembrava simultaneamente um ouriço do mar gigante e um cacto ambulante.
A parte mais bizarra é que ninguém conseguia determinar exatamente como ela se movia ou se alimentava. Era como se a natureza tivesse criado uma criatura apenas para confundir paleontólogos futuros, equipando-a com um sistema defensivo tão exagerado que obscurecia completamente sua biologia básica. O ecossistema cambriano funcionava como um laboratório evolutivo onde cada nicho ecológico era preenchido por experimentos biológicos cada vez mais extravagantes. Criaturas como o marela, apelidado de renda do mar, nadavam graciosamente com seus apêndices esplumosos, parecendo fantasmas elegantes deslizando pela água. O Canadaspis desenvolvia carapaças bivalves que se fechavam como conchas, mas mantinha olhos compostos gigantescos para monitorar o ambiente. Cada espécie representava uma solução diferente para os desafios básicos da sobrevivência, resultando em um carnaval subaquático onde a palavra normal simplesmente não existia no vocabulário evolutivo. O mais impressionante sobre a diversidade cambriana era a velocidade com que ela apareceu. Em termos geológicos, a explosão de formas corporais complexas aconteceu instantaneamente. Apenas 20 milhões de anos para criar praticamente todos os planos corporais básicos que ainda vemos hoje, além de vários outros que foram tão bizarros que a evolução decidiu aposentá-los permanentemente. Era como se a vida tivesse recebido um deadline impossível para inventar todas as formas possíveis de ser um animal multicelular, resultando em uma explosão criativa que nunca mais se repetiu na história da Terra. A razão pela qual o Cambriano se tornou esse festival de criatividade evolutiva ainda intriga os cientistas. Teorias abundam, desde o desenvolvimento de olhos complexos que criaram pressões seletivas intensas, até mudanças na química oceânica que permitiram a formação de esqueletos e carapaças resistentes. Outros pesquisadores sugerem que o aumento nos níveis de oxigênio atmosférico forneceu energia suficiente para sustentar organismos mais complexos e ativos. Outros apontam para a evolução da predação como força motriz. Uma vez que animais começaram a se comer uns aos outros de forma organizada, a corrida armamentista evolutiva disparou em todas as direções imagináveis. Hoje, quando observamos fósseis cambrianos em museus, é difícil não sentir que estamos olhando para evidências de que a Terra já foi habitada por aliens. Estas criaturas representam o momento mais criativo da evolução, quando a vida experimentou formas tão extravagantes que muitas delas nunca mais foram tentadas. O Cambriano nos lembra que nossos oceanos normais, de hoje, são na verdade versões extremamente conservadoras do que os mares podem ser. Talvez seja uma sorte que a evolução decidiu se comportar nos últimos 500 milhões de anos, porque se ela tivesse mantido o ritmo criativo do Cambriano, nossos mergulhos de final de semana seriam consideravelmente mais interessantes.